E, como programado pelos adoradores do maligno, a academia já estava tomada em chamas. O professor Murta comandava alguns alunos na tentativa de reunir o máximo possível de estudantes capacitados em usar magia da água para tentar diminuir o fogo. Até mesmo aqueles aptos a essa magia achavam estranho. O fogo estava incomum. Parecia que aquelas chamas não poderiam ser apagadas. Aquele era um péssimo cenário, e o professor sabia disso. Agora, ele se deparava com o resultado de um incêndio causado por um usuário de magia negra. Tinha apenas alguns instantes para decidir o que faria, e a partir dali, o cronômetro estava correndo. Longe dali, ainda nas chamas, o professor Fable se gloriava, dizendo que todos eram muito tolos e que ela deveria entender o significado de magia negra. Naquele momento, ele sabia que eles seriam todos consumidos pelas chamas gloriosas do diabo. Dizia que tudo seria encaminhado e que aquela cadela não existiria mais. No entanto, enquanto ainda estava na metade dos xingamentos a Sílvia, ele de repente recebeu um incentivo vindo de um punho forte que lhe deu um soco potente o suficiente para aquele maldito calar sua boca. Depois dessa pequena ação, Trevor mandou aquele homem calar-se, pois não queria mais ouvir a voz dele, muito menos desrespeitando a senhorita Sílvia. Gritava para sua senhorita que ele cuidaria daquele maldito e que ela poderia ir tentar ajudar na evacuação dos outros alunos. Não seria nada fácil, já que aquele maluco havia explodido todas as saídas e portais. Se ela esperasse muito, seria difícil escapar. A situação ao redor era difícil, com vários alunos inocentes em meio a todas aquelas chamas. Enquanto olhava para tudo aquilo, ela sabia que aquelas chamas não poderiam ser extintas. O cenário do incêndio anterior estava acontecendo por causa dela, e agora achava que todo mundo iria morrer. Naquele momento, um pensamento ruim passou por sua cabeça. Achava que tudo aquilo era culpa dela. No entanto, ela mesma resolveu dar a si um incentivo para parar com esse tipo de pensamento. Ela mesma deu um tapa em seu rosto para voltar à realidade. Não tinha tempo para essas coisas. Isso não era do feitio desta protagonista. Não poderia deixar que todos eles morressem. Se tinha algo para fazer, ela faria. Ela viu alguns alunos que estavam tentando apagar o fogo por meio de magia branca. É claro que se eles tivessem um nível inferior aos usuários de magia negra, não conseguiriam circular sua magia devidamente e as chamas não cessariam. Ela não poderia simplesmente sentar e esperar que o grande lã aparecesse e salvasse a todos. E se ele não conseguisse chegar? Nas lembranças da Sílvia, era aquele homem que tinha salvado a todos, mas ele não tinha chegado até aquele momento, e ela teria que pensar rápido. De repente, teve uma ideia. Chamou o espírito do vento e pediu a ele que a levasse imediatamente até o lago central daquela academia. Ele faria qualquer coisa para que sua invocadora ficasse bem, por isso a levaria aonde ela queria. Enquanto isso, todos os alunos começaram, um após o outro, a entrar em desespero, ainda mais vendo que suas magias não estavam funcionando. Começaram a se desesperar, vendo que por mais que usassem as magias até a exaustão, o fogo não cessava. Agora era a vez do professor Murta fazer alguma coisa o mais rápido possível. Todos os alunos que estavam ajudando diziam já tá no limite, não tinham mais muita mana restando. Ele tentava incentivar a todos, dizendo que não deveriam perder a calma, que ele iria proteger a todos, então apenas segurassem as pontas por mais um pouco. Em meio a tudo, uma cena chamou a atenção do professor. Um dos alunos até apontou na direção, perguntando o que era tudo aquilo. Era ela, a protagonista, que vinha envolvida em um redemoinho enorme que a envolvia em água. Ela estava manipulando sua mana através do redemoinho e purificando a água. Ela usaria aquele elemento para apagar as chamas do mal, já que todo ele estava purificado. Agora, não seria difícil extinguir os danos causados por aqueles malditos. Apesar de gastar muita mana, ela estava tentando dar tudo de si. Pedia a todos que esperassem. Ela estava pronta e disposta a lançar toda aquela água incluída em mana de uma vez. E quando ela fez isso, todos mal podiam entender o que tinha acontecido. Já estavam em meio aos escombros deixados pela atitude dos usuários de magia negra. No entanto, depois que o susto passou, eles notaram que a academia enfim estava livre de todas aquelas chamas malignas. Assim que a protagonista acabou de liberar todo aquele elemento envolvido em sua mana, ela começou a tremer.
Parecia que os efeitos de ter usado mana demais estavam acontecendo novamente. Depois de ter a forte sensação de tremor no corpo todo, ela chamou por ele, pelo espírito do vento que a acolheu em seus braços o mais rápido que pôde. Falou para ela que se distanciou por um breve momento, deu uma olhada rápida, e parecia que ninguém tinha sido gravemente ferido. Enquanto a abraçava, dizia que ela tinha feito um bom trabalho, dizia que estava orgulhoso dela. Quando ouviu aquelas palavras, não conseguiu mais segurar sua sensação de alívio e deixou as lágrimas caírem, pois apesar de todo aquele susto, ela também estava cansada. Passando um tempo após o incêndio, a protagonista estava na catedral. Chamava pelo padre Ionelli. Tanto Silvia quanto sua irmã, Irene, estavam ali, e aquele sacerdote achou muito bom ter visto as duas senhoritas. Dizia que estava feliz em vê-las. Contavam que, depois que o Mago Negro criou aquele incêndio, ouviu que as autoridades conseguiram encerrar o caso com sucesso. Ele sabia que tudo isso era graças às atitudes da senhorita Silvia. Ele falava que, graças a uma ferramenta de gravação criada por outro aluno, eles tinham provas das ações hediondas do professor e foram capazes de provar que ele era culpado no tribunal. Isso ajudou a aumentar a pena que ele receberia. Graças à genialidade de Kian, o professor Fable teria o castigo merecido. O mago da magia negra seria, sem dúvidas, executado, mas as autoridades ainda tinham muitas perguntas para fazer, por isso ele seria bastante interrogado. O sacerdote Ionelli dizia que todos os dias rezava para que aquele resultado acalmasse as almas das pessoas que tiveram as vidas tiradas por aquele terrível mago. Dizia que também pedia em suas orações para prolongar a vida e saúde da senhorita Silvia, assim como de Irene. A protagonista estava agradecida. Dizia que a irmã Irene havia passado por muitas coisas por causa daquele incidente e queria pedir para que ela a curasse e a purificasse. Todos os pedidos de Silvia para o sacerdote Ionelli eram como uma ordem que ele atendia com bastante carinho. Mas não seria apenas Silvia que receberia cura e purificação, dizia que Silvia também deveria. Ela achou estranho que ele se lembrasse dela naquela ocasião, mas é claro, não se opôs. Depois de tudo, ela ainda se lembrava de ter dito a ele que não precisava ser tratada. O problema é que ele insistiu tanto que ela ficou envergonhada em não aceitar. Depois de tirar as meias, ela desceu os degraus e pisou na água. Aquela água era mágica, encantada. Assim que colocou seus pés, começou a sentir algo. Era como se a água reagisse ao seu corpo. Todo o estresse de tudo que tinha acontecido com ela nos últimos dias tinha desaparecido. Agora ela estava feliz, que as coisas funcionaram bem até o final. Mas claro, nem tudo na vida de uma protagonista são flores e momentos relaxantes. Por isso, um demônio apareceu no fundo daquela fonte de água mágica. Ergueu suas mãos com grandes garras vermelhas e agarrou o delicado pé de Silvia. A intenção dele era puxá-la para junto dele. Ela se assustou imediatamente. Não sabia o que estava acontecendo. Tentou lutar para não ser puxada. No entanto, foi em vão. Depois que ela foi puxada para baixo, tudo o que restou foi água para todo lado, como se fosse uma pequena explosão desse elemento. Ela parecia estar sendo puxada, ainda, pelo pé. Aquela mão demoníaca continuava puxando, dizendo a ela que deveria ter uma audiência com o Grande. Enquanto estava sendo puxada para baixo, a única coisa que ela pensava era que não queria morrer daquela forma. E o pensamento aumentava cada vez que não conseguia respirar. Enquanto ainda estava debaixo da água, escutou uma voz. Alguém a chamava de filha preciosa. Dizia que era seu anjo. Quando ela abriu os olhos, olhando para os lados para ver de onde vinha a voz, arregalou-os de forma surpreendente. Aquela era a voz da mãe dela. Tinha muito tempo que não escutava sua voz ou via seu rosto, e agora ali, debaixo da água, isso estava acontecendo. No entanto, estava um pouco triste, não se lembrava do rosto da própria mãe. Algum tempo havia se passado desde que ela se tornou Silvia, por isso fazia sentido que algumas memórias da vida passada se tornassem nebulosas. Agora, começava a se torturar mentalmente por que não se lembrava do rosto de sua mãe. Na verdade, ela nem se lembrava dos nomes, não sabia qual era o seu nome original, nem sequer o nome de sua mãe. Mesmo assim, aquela voz continuava chamando-a de filha preciosa. Dizia que faria qualquer coisa se isso significasse que pudesse vê-la saudável. A voz daquela mulher dizia que venderia até mesmo a alma para o diabo se isso fizesse com que sua filha ficasse saudável e bem. Depois desse instante, Silvia é vista jogada em um lugar estranho.
ela tá no chão e não tem mais água. Apesar de ainda estar molhada e triste por se lembrar de sua mãe, não estava mais submersa. Mas escutou aquela voz doce, dizendo a ela que finalmente tinha acordado. Quando olhou para frente, viu uma estátua. Em cima da estátua, parecia até alguém. Aquela pessoa tinha uma máscara no rosto e usava roupas brancas cobrindo todo o corpo. Dizia que havia feito a parte dele. Tornou a realidade e a trouxe de volta àquele lugar e concedeu muita boa sorte. Agora era a hora de Silvia cumprir a parte dela do contrato. Ao ouvir aquelas palavras, a protagonista ficou confusa, pois não se lembrava de ter feito desejo algum. Se a pessoa quisesse dizer alguma coisa, deveria ser um pouco mais clara, pois ela não sabia de que contrato estava falando. E quando perguntou àquela entidade quem era, a pessoa disse que ela era Deus. Silvia achou isso muito ridículo. Aquela pessoa não poderia ser uma divindade tão alta, até porque o odor que exalava daquele lugar era fétido. Dizia que achava que aquela pessoa era o diabo. Quando disse isso, o homem tirou a máscara, revelando seus olhos diabólicos. Com um olhar avermelhado e grandes presas, ele perguntava a Silvia se ela finalmente havia se lembrado. Parecia que ele estava aproveitando a nova vida que ele deu, pensando que ela ia agradecer e cumprir a promessa. Contou que no dia em que ela estava prestes a ser sacrificada pelos usuários de magia negra, ela colocou o homem que tentou matá-la no altar. Ele chamou por aquela entidade. O diabo disse a ela que se lembrava muito bem. Diante daquela oferta, ele apareceu. Enquanto estava no altar de oferendas, ao invés de o cultista oferecer ela é quem estava oferecendo aquele cultista, e ele achou aquilo interessante. O diabo falava que ela tinha uma aparência totalmente diferente. Estava chorando e desesperada, dizia que não queria mais ser a coisinha feia que todos desprezavam e queriam. Queria ser alguém amada e cuidada por todos. Deu todas as características de quem queria ser. Depois pediu com toda a fé que queria o seu pedido concedido. E foi assim que toda a vida mágica dela se tornou realidade graças a ele. Depois de chegar bem próximo e olhar nos olhos de Silvia, disse a ela que agora ela tinha uma dívida enorme com ele, e não ia ficar apenas com a alma dela. Queria que ela se tornasse sua noiva, e assim os dois poderiam ter sucesso no que queriam. Ela estava chateada, pediu para ele se afastar. Ela odiava estragar os planos dele, mas não ia fazer nada. Totalmente impaciente, ele olhou para ela e aos gritos dizia que ela não poderia simplesmente quebrar um juramento que havia feito. Tinha dado a ela a vida gloriosa que pediu, agora em troca ela deveria ser dele. Sorrindo, a protagonista avisou que poderia ser como fosse. Aquela que fez o juramento e prometeu se casar com o diabo não era ela. Aquela era Silvia Atlante, e a pessoa que estava na frente dele não era verdadeira. Ele pediu a ela que se calasse, já era suficiente. Achava que ela era uma humana ousada em tratar seu futuro noivo daquela forma. Ele não iria suportar ser enganado com aquelas mentiras. No entanto, a protagonista não se importava. Ela dizia que a pessoa que fez um contrato e ofereceu o resto de sua eternidade para ele era outra. Ela jamais faria isso. Dizia que ele fez um acordo com Silvia Atlante. O contrato não era dela, já que ela apenas ocupava o corpo de Silvia, mas a alma dentro era dela. Deveria procurar no passado e procurar a própria Silvia que havia feito tal oferta para ele. No entanto, o demônio não aceitava. Aquele diabo queria mesmo sua recompensa. Tinha observado Silvia por muito tempo e já estava na hora de que ela assumisse suas obrigações. Disse a ela que ela deveria provar o que estava dizendo. Quando ele a escolheu para ser a imperatriz do inferno, marcou o seu coração. Ela, sorrindo, perguntou a ele se ele já tinha conseguido encontrar o que estava procurando. Pediu a ele que olhasse bem no corpo dela se tinha alguma marca deixada por ele. Ele ficou irritado naquele momento. Notou que havia, de fato, sido enganado. Seus olhos, que antes eram puro amor e carinho para sua futura imperatriz, agora estavam transbordando de ódio. A verdadeira Silvia Atlante tinha enganado o demônio. A protagonista notou que aquele diabo perdeu totalmente a calma, mas agora ela sabia qual era a razão de ter acordado de repente no corpo de Silvia Atlante, e agora iria aproveitar aquela oportunidade para descobrir o máximo de informação possível. Começou a sondar os pensamentos dele. Perguntou a ele se ele estava bastante impaciente, por que ele não faria um contrato do zero com aquela que estava na frente dele.
Enquanto ele encarava os olhos de Sylvia, ela perguntava se ele queria ou se podia formar um novo contrato com ela. Enquanto ouvia aquelas palavras, ele começou a se acalmar e seus olhos voltaram ao normal. Achando que poderia ter o que queria, abriu um sorriso largo. Dizia que era uma boa ideia. Queria muito possuí-la como sua imperatriz. Depois que os dois fizeram um novo contrato, ele acrescentou uma cláusula. Ela deveria aceitar ser vigiada por ele de perto. Ele iria assumir sua forma totem, e por isso ele estava na frente dela agora, raivoso. Ele era um gato negro de 2 caudas, e ela tinha escondido ele em umas flores, e ele estava irritado. Ela estava chateada. Dizia a ele que poderia facilmente abandoná-lo, e ele sabia disso. Apenas deveria ser agradecido por ela ter levado ele para casa. Já que no acordo dos dois, ele avisou que não poderia segui-la na forma original. Deveria assumir sua forma totem, mesmo que para isso tivesse os poderes reduzidos, já que naquele local a magia demoníaca era muito baixa. Ela olhava para aquele gato grande com 2 caudas e achava que o diabo ainda estava irritado e exigente como sempre. E agora era pior, queria vigiá-la com seus próprios olhinhos de gato. Por mais irritada que ela estivesse com ele, ainda o achava muito fofo. Parecia que ele tinha acertado na escolha do seu animal. Enquanto ele se lambia para tomar seu banho, como todos os gatos faziam, ela perguntava a ele como deveria chamá-lo a partir daquele momento. Seria estranho se ela continuasse chamando ele de diabo. Enquanto ele ficava ajeitando sua pata e colocava suas garras vermelhas para fora, ouvia Sylvia perguntar se ele não tinha um nome. Mostrando sua indignação, disse a ela que uma mera humana como ela ousava perguntar qual era o nome verdadeiro dele. Era algo que ela só poderia saber assim que eles estivessem governando o inferno juntos. Ela ficou admirada em saber que ele não falaria seu verdadeiro nome por causa do grande poder que os verdadeiros nomes detêm. Dizia que quanto mais o nome era dito, mais poderoso ele ficava. E às vezes o nome até determinava o destino. E se ela conhecesse um nome verdadeiro, poderia lançar maldições mais poderosas, portanto, era melhor não contar aos outros o verdadeiro nome. Depois de ouvir toda aquela história, ela queria saber então qual nome ele gostaria que fosse usado quando se referisse a ele, ou se ele preferia ser um animal sem nome. Mesmo assim, ele achava que ela queria apenas que ele revelasse seu verdadeiro nome. Ela não entendia por que ele agia assim, já que quando ela conheceu o Sylphid, ele não teve nenhum problema em revelar de cara o nome verdadeiro dele. Ele estava raivoso. O diabo dizia a ela que era bom ela aguentar até o final do contrato. Deixou claro que não deixaria passar novamente, não iria fazer de bobo, pois daquela vez seria vigiado por ele pessoalmente. Depois olhou para ela e, apesar de ela deixá-lo irritado, ainda queria realizar o desejo dela. Por isso perguntou qual seria o desejo daquela vez. E quando ela olhou para ele, perguntando aquelas coisas, se lembrou da voz que ouviu enquanto caía na água. Era a voz da sua mãe. Por isso falou. Se ela pudesse voltar lá, viva, queria que ele a levasse de volta ao lugar onde ela morava e a deixasse conhecer novamente sua mãe. O diabo, ouvindo aquele pedido dela, dizia que era moleza. Na verdade, ele poderia fazer isso com os olhos fechados. Dizia que tinha suas próprias condições. Ele não podia correr o risco dela não cumprir o contrato novamente. Por isso, apenas concederia o desejo assim que ela cumprisse a parte dela no acordo. Ela perguntou o que deveria fazer para que ele concedesse o desejo. O gato preto falou para ela que ela precisava levar a ele um cálice sagrado. Dizia que aquele cálice santo era um objeto que foi feito com o poder dele e também onde seus poderes foram selados. Concluiu dizendo que depois de encontrar o cálice, ela deveria ajudá-lo a recuperar os poderes, pois voltaria ao submundo para matar o invasor que usurpou o trono dele. Depois de escutar o que ele falou, ela estava até suando. Achava toda aquela situação bastante perigosa. Brava, apontava o dedo para ele, perguntando se depois de recuperar seus poderes ele iria tentar dominar o mundo humano ou algo assim. A pergunta boba dela fez com que ele ficasse irritado.
Ele disse que o mundo humano não interessava a ele em nada e que, para continuar a conversa, eram os humanos que sempre ficavam invocando ele a todo momento. Ela dizia que os dois deveriam ser honestos um com o outro para que aquele acordo daquela vez funcionasse. Ela dizia que não iria desistir do acordo e eles iriam repassar todos os detalhes desde o início. Vendo que ela estava tão confiante em cumprir a parte dela do contrato, o pequeno demônio até arregalou seus olhos. Depois de muito tempo concluindo o contrato, ele já estava cansado. Dizia que na sua vida nunca encontrou alguém tão minucioso quanto ela em toda a papelada. A maioria das pessoas que formavam contrato com ele até aquele momento faziam isso apenas por ganância. Ela advertiu a ele que, por favor, não a comparasse com as outras pessoas. Ela sabia que ela era diferente, e até por isso que ele havia escolhido pessoalmente. Enquanto eles iam falar um pouco mais sobre os termos do contrato, alguém chamou por Sylvia e ela precisou calar a boca do pobre gatinho. Ela arregalou os olhos quando reconheceu a voz de Vincent, dizendo a ela que o mestre estava esperando por ela e que não se demorasse e fosse ao escritório dele. Passado um tempo, já no escritório do Duque Atlante, ele observava os relatórios. Olhava aquelas folhas como se não pudesse deixar passar nenhum mínimo detalhe. Enquanto sua filha Sylvia ainda estava parada em sua frente, ela pensava que nada havia mudado. Era como no começo, desde a primeira vez que a viu. Ele a fazia ficar parada enquanto observava papeladas. Ela ainda não havia se acostumado com aquele jeito estranho dele agir. No entanto, de repente, ele começou a falar. Começou a pontuar todos os erros dela. Falava que entre todos os erros que ela cometia frequentemente, um estava no pódio. Falava que por causa do que ela fez, a família foi colocada em uma situação delicada. Ela não acreditava que a primeira coisa que ele estivesse pensando era na repreensão que faria a ela, em vez de se preocupar com ela ou lhe dar uma chance de dizer o que aconteceu. Ele, olhando para ela seriamente, dizia que ela deveria voltar para casa imediatamente. Não iria aceitar mais que ela fosse para a academia. E ele parece que não iria mudar de ideia, independente do que ela dissesse. A princípio, ela ficou estática. Aquela conversa pegou tão de surpresa que por um instante ficou sem reação. Mas assim que a ficha caiu, ela começou a falar com ele abertamente. Queria saber o que ela faria depois que ele tirasse ela da academia. Perguntou se ele queria mesmo escondê-la de todos, deixando-a presa novamente. Queria saber por que ele estava tão desesperado para tirar todos ao redor dela e deixá-la sozinha. Ele, com um olhar ainda mais frio, chamou a atenção dela. Disse a ela que deveria se preparar para ir para o território de Avast naquele exato instante. Quando ela escutou aquele nome, ela ficou perplexa. Aquele era o local onde a Sylvia verdadeira se debateu por muito tempo para não ir. Foi nesse lugar que a tragédia na vida de Sylvia aconteceu. Aquele lugar é o território do Duque, localizado no norte, e estava ao lado da terra onde os demônios residiam. Aquele lugar era devastado por demônios. Ela não acreditava que, apesar de tudo o que fez, não conseguiu fugir do mesmo destino trágico que a Sylvia original.